Bate-papo, notícias, história infantil, momento jovem, culto ao vivo, uma igreja em seu lar, a rádio do Selo de Deus. Este é o meu ministério. Não me considero um mestre, não me considero apenas servo. E o que acontece? A Bíblia diz que o que de graça recebe, de graça a gente transmite. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. E nesta caminhada, que não é longa, longa estrada da vida, nesta caminhada a gente tem recebido a graça de Deus, pelos sofrimentos, pelas dores de parto, inclusive, conforme fala o apóstolo São Paulo, né? Para dar à luz a almas ou salvações. Nesta caminhada a gente tem sido privilegiado, porque muitas vezes estamos, como muitos dizem, só o pozinho, é isso? De repente nem pó, tá? Mesmo uma babinha, sabe? É como se fosse aquele bichinho lá de Jacó, como se fala. Mas enfim, nós estamos firmes no Senhor, porque o Senhor vai nos treinando, vai nos capacitando, e a gente vai conseguindo administrar e aprender e procurar transmitir aquilo que a gente aprende. Eu costumo dizer que uma pessoa, ela se torna totalmente inválida ou incapaz quando ela recusar aprender. Uma pessoa que recusa aprender ou achar que sabe e tal, lamentavelmente se torna incapaz. E o que acontece? Eu estou vivendo um propósito, como sempre eu aprendi com Rick Warren, 40 dias de propósitos, igreja com propósitos, uma vida com propósitos. Escrevi os meus materiais, Combatendo o Meu Combate, que é um manual que eu uso todos os dias. Hoje mesmo eu usei e vi algo interessante para estar passando a você. Eu vou passar apenas as referências. Você que quiser anotar aí e certificar-se, porque é muito forte mesmo, porque é tempo de definição para o povo de Deus, é tempo da colheita, é tempo de colhermos as promessas que Deus nos prometeu para esta vida, e é tempo de estarmos atentos para poder ser recebido por Jesus, que será a colheita final. E nós precisamos entender que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, é fato, aconteceu, acontece e acontecerá. E quando nós falamos sobre desafios nada mais é do que um propósito, uma firmeza. Às vezes a gente tem dificuldade de jejuar, a gente tem dificuldade de certas disciplinas, sim ou não? Eu que o diga, nós temos muita dificuldade. E quando nós entendemos que o desafio, ele nos dá uma segurança para a gente atravessar para o outro lado, não ficar parado de braços cruzados, tá difícil nadar, o rio tá profundo, tá complicado, seja situação familiar, seja situação financeira, situação de trabalho, enfim, saúde, tá difícil atravessar para o outro lado, o lado da colheita do melhor, o lado do bom. Então um desafio, ele vem e nos motiva, e nesse propósito da colheita, o Senhor me inspirou os 300 como na história de Gideão. E eu não tenho como explicar muito agora, porque Deus vai me revelando dia após dia. Porque eu vivo de fé em fé. Uma coisa eu tenho certeza: aqueles que lê a história, ou leu, ou já ouviu, ou já até pregou, sabe que houve um comportamento a partir do líder Gideão para que alcançasse a vitória diante ou perante os inimigos, e alcançaram. E a verdade é essa: os nossos inimigos são espirituais, querem nos destruir. Mas quando nós entendemos o que significa entrar nos desafios, não fazer propósitos tolos, não fazer campanhas de sacrifício, de passar fome e tal, mas jejuar sim, jejuar não é passar fome não. E eu que eu diga, a gente se alimenta de uma forma que é gloriosa, nem dá vontade mais de comer dependendo do tempo. Porém, é importante que a gente discipline os nossos comportamentos de uma forma que a gente suporte e que agrade a Deus. E esse desafio dos 300 é apenas, eu, por exemplo, eu posso falar de mim, eu já estou convicto
estar sempre presente na rádio, nos horários que eu posso, eu vou estar presente, comunico pelo WhatsApp, informo os irmãos que pedirem oração, vai ser a oportunidade de eu estar apresentando como vou fazer agora nessa oportunidade. É um desafio, para mim eu já sei o que estou fazendo. Quantas vezes eu movi os meus pés, dei passos por coisas incertas, de repente é até uma promessa de Deus, eu fui atrás, não vi, não recebi. E quando nós entendemos que no desafio a gente fortalece na fé, no espírito, a nossa alma fica realmente protegida. Quando nós entendemos que nós superamos os desejos da carne, aí as coisas espirituais acontecem e a promessa é cumprida e a gente vê a substância delas. Então é algo assim que só dá para entender espiritualmente, orando e participando. E eu convido você que desejar sentir de fazer parte desse desafio dos 300, pode ter certeza que Deus vai nos instruindo a cada dia. Hoje, por exemplo, em o meu local, que eu chamo Espaço Divino, em o meu local que eu estava com o Senhor, sabe, as lágrimas vêm de alegria, porque eu estava revivendo algumas coisas, e eu cheguei a umas anotações que eu havia feito, que agora eu estou praticando, e essas anotações eu fiz em um propósito 40 dias, antes de começar os 40 dias da colheita, eu fiz em um propósito. De repente você vai ouvir até em uma época que eu já não estou mais nesse propósito, já estou em outro, mas você também pode fazer se você quiser. E a minha base desse propósito, eu transmito experiência e testemunho. A minha base é a palavra contida no Gênesis, no capítulo 37 até o 41, que fala sobre a história de José. A gente prega, a gente fala que crê. Do Gênesis eu encontrei a história de Judá. Você sabe o que Judá fez? O filho dele, ele orou a Deus, ele preparou e casou com uma pessoa lá de um outro povo, depois deu a filha daquele lá, em combinação, é claro, para o filho dele morreu, porque desagradou a Deus. Aí depois veio um outro, morreu também, desagradou a Deus. Aí ele pediu para que a mulher, a viúva, esperasse o outro filho crescer. Só que antes do filho crescer, ele vacilou. Nem vou falar porque, mas você pode ler a história de Judá. Ele vacilou e simplesmente ele se tornou menos justo do que uma mulher que ele achou que era prostituta. Está escrito bem assim, então isso aí não é. Ele achou que era, Quando ele viu o resultado do que ele fez, ele falou, ela é mais justa do que eu. E às vezes nós olhamos dessa forma para os outros, acha que não é justo, a nós mesmos achamos, não, ele é mais justo do que eu, e não existe isso diante de Deus. Deus já está falando para você, o que existe é arrependimento. Então, a minha base primeira é o Gênesis. Segundo, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Isso eu tirei desse manual, porque eu aprendi que o deserto traz respostas. O que fazer? Essa base eu tirei em Josafá. Josafá não sabia o que fazer. Leia a história, Crônicas, leia a história de Josafá, tá? A terceira base minha é um livro que eu tenho, que vou lançar logo logo, Portais da Fé, tirado ou compilado de Limiares da Fé, do Kenneth Reagan. É um livro fantástico que eu tenho, Portais da Fé. A base 4, revisar todo o material que o Senhor tem me dado. E olha a fase que eu cheguei. Não posso falar não, porque alguém vai copiar. Ótimo, vai acontecer no canal que nós temos aí. E a visão, o tema central que eu trago para você que desejar participar desse desafio dos 300, preste bem atenção, já comentei isso em outra oportunidade. Você não precisa, não deve esperar apoio de quem não sonha. Eu não vou esperar apoio de quem não sonha, porque uns vão dar risada, outros vão criticar, outros vão debochar, vão falar que concorda, que tá certo. Porém, é Deus que realiza os sonhos de quem crê e anda na direção do Espírito Santo e da palavra. Foi o que aconteceu com Gideão e com os 300. E hoje, o nosso Gideão é Jesus. E aí, quer mais?
Então nós precisamos entender, por isso que eu não lancei 300 para mim, nem quero seguidores, 300 de Cristo. Por isso é o desafio dos 300. Então, meu amigo, a gente vai falar um pouco mais em outras oportunidades. Mas agora você que pegou papel aí, caneta para você anotar as referências, eu vou falar rapidamente para orar. Primeiro, nós precisamos nos aquietar diante de Deus. Salmo 46, versículo 10, exatamente. Você pode ler ele todo, mas o versículo 10 te inspira a se aquietar diante de Deus, fazendo a vontade dele, é claro. Você precisa entrar em comunhão, nós precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo. Esse desafio é glorioso, hein? Nós vamos nos aquietar do Senhor, entrar em comunhão com o Espírito Santo. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 9 ao 16, você pode ler um pouco mais que você vai ver que é glorioso. Então, segundo é entrar em comunhão, depois eu falo o que significa comunhão. Terceiro, desenvolver visões e sonhos. Desenvolver visões e sonhos, estarmos atentos. Por isso eu disse no início, quem realiza o seu sonho é você, não é outro. Isso você vai meditar em Joel 2, 28 ao 30. Joel 2, 28 ao 30. E um outro, quarto, você precisa ter autoridade sobre os espíritos malignos, sobre o príncipe das trevas. Nós podemos ter autoridade sobre ele, sim. Efésios 2, 6 a 9. Efésios 2, 6 a 9. Quinto, é necessário manter um registro, registrar o que está pedindo, o que está orando, o que está fazendo. Eu registro tudo, tenho meus diários, vários, e vou registrando. Você vai ver essa informação aí no livro de Esther 6, 2 a 3, Esther 6, 2 a 3 e Atos 10, 4. Houve um registro do rei, por esse motivo que ele se sensibilizou e ajudou. Depois Mardoqueu ajudou Esther. Proibiram até o rei de ajudar os crentes naquela época, proibiram o rei, mas com sabedoria de Deus, porque ele tinha escrito que era para ajudar, que foi o Deus que tocou no coração dele. Ele liberou para Mardoqueu e Esther fazer decreto, sabe? E aí o que acontece? Não revogou a assinatura dele, mas obrigou os inimigos do povo de Deus guerrear. E foi guerrear, não foi com Esther e Mardoqueu, você sabe disso. Foi guerrear, foi com o próprio Deus. Então o desafio, lembra de Gideão? A gente que pratica a fé tem quem guerreia por nós. O quinto é manter esse registro. O sexto, louve a Deus pelos resultados antes de ver. Sofonias 3,17 é forte demais. Louve a Deus pelos resultados antes de ver. Você está entendendo? Sim ou não? Cura, libertação, qualquer coisa. Comece a louvar a Deus. Esse é o desafio dos 300. Sofonias 3,17. E o sétimo e último ponto é: ore sem cessar. Mas não fique só no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5, não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 17 ao 22. Lê e você verá que realmente os desafios são fáceis de fazer, porque a gente submete a carne das pessoas que pediram oração aqui, que estão na sintonia. Quem não quiser que cita, não tem problema, mas eu vou apresentar os nomes das pessoas aqui, sim, em nome de Jesus. E nesse desafio, todos que enviarem oração, eu estarei em um momento particular com Deus, eu estarei orando e apresentando como faço agora juntamente com você. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças eu te dou, Senhor, por me trazer à memória hoje essa prática de fé, quando o Senhor me revelou os 40 dias da colheita. Como disse, meu Deus, eu não sei quando as pessoas vão ouvir ou participar, mas uma coisa eu tenho certeza: o meu propósito nesses 40 dias é viver as bênçãos da promessa do Senhor, vivendo as bênçãos da promessa ou das promessas de Deus. Que essas pessoas que estão nessa comunhão, nesse propósito, nesse desafio dos 300 de Cristo,
que essas pessoas possam contemplar a tua glória e que elas possam verdadeiramente testemunhar para a tua glória e teu louvor, porque aqueles que entendem que outros não vão resolver os seus problemas e nem realizar os seus sonhos, mas quem realiza é o Senhor nosso Deus, quem resolve é o Senhor nosso Deus. Então, meu Deus, nós estamos aqui em busca de conhecimento, pois nós sabemos que o Senhor deu dons e talentos para cada um aplicar e investir, e nós sabemos também que o retorno para quem investe os dons e talentos, para quem pratica a tua palavra, é real. Meu Deus, Paulo escreveu na carta aos Romanos que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que vem de ti, meu Deus, que o Senhor nos dá. Se alguém tem o dom de profetizar, Deus de Israel, que faça com muito zelo, que use pela fé e a palavra. Também está escrito, se o dom é servir, que sirva. Meu Deus, se é ensinar, que ensine. Meu Deus, eu levanto a minha mão e te glorifico, porque estou entendendo e dedicado a praticar os dons que eu devo praticar para a tua glória e teu louvor, como também tenho o dom de dar ânimo. Louvado seja o nome do Senhor, que eu me identifico também nesse dom, e muitos se identificam, meu Deus, e nós devemos fazer com carinho. Se é contribuir, Senhor, devemos. Se é de misericórdia, nós precisamos exercer os nossos dons. Se é de liderar, ó Deus de Israel, se é exortar, que seja, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus. Então contempla agora a vida destes 300 que foi inspirado aqui em mim, no meu interior. Quantos estarão, só o Senhor sabe, se são 3 ou 30 ou 3.000 ou 300.000, meu Deus, seja louvado, seja honrado. O que me importa é saber que eu estou fazendo aquilo que agrada a ti, e essas pessoas que aceitarem fazer também, e que examinem as Escrituras, como nós mencionamos aqui, Romanos 12, do 6 a 8, meu Deus, eu oro em o nome do Senhor Jesus, por todos os sonhos e projetos dessas pessoas que desejam glorificar teu nome. Eu oro assim como oro pelos meus sonhos, meu Deus, e os meus pedidos específicos eu já coloquei diante do altar, está aqui bem na minha frente, mas eu já determinei participar desse desafio dos 300, sem ficar indo atrás, meu Deus, sem ficar indo atrás, dando passos, mas em cada dia viver de acordo com aquilo que agrada a ti, que é importante e é o melhor para mim. Por isso eu oro pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pelos meus planejamentos, e por estas questões aqui que eu já coloquei especificadas diante de ti, que ninguém precisa saber. Assim também essas pessoas também, elas têm aprendido que é necessário especificar. Se é um veículo, deve especificar até o ano, até a marca. Se é, meu Deus, uma bicicleta, ô Pai de amor, se é um casamento, não é aquele ou aquela que vem com roupa de bolinha, mas aquele ou aquela que o Senhor preparou, meu Deus. Então que essas pessoas possam entender, da mesma forma que o Senhor tem me dado a graça, Senhor, porque eu não me considero como ensinador, não, mas eu me considero, meu Deus, que estou enquadrado neste dom também, que é o dom de ensino. E essas pessoas que têm esses dons, ou outro dom que não foi citado, seja de profecia, seja de ensino, seja de motivação, meu Deus, de liderança, de misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus, que estas pessoas venham estar agora diante de ti, em o nome de Jesus, como aqueles 300 estiveram diante de Gideão, pelo poder do teu nome, ó Deus, porque foi o Senhor e é o Senhor, sempre será o Senhor que realiza o milagre, que faz a obra. E neste momento, meu Pai, eu levanto as minhas mãos pelos pedidos de oração. Essas pessoas que têm pedido, agora sim, eu decido não citar nomes, mas pedindo a Ti por todas as pessoas aqui, levantando este celular, todas as pessoas que fizeram menção, que pediram oração, e também as pessoas que não pediram,
mas que têm comunicado conosco sempre, que estão em concordância, em comunhão, porque sabe que o Deus que nós servimos, ó Deus, é o verdadeiro, é o Deus vivo, santo e poderoso. Em o nome de Jesus, libera cura, libertação, reconciliação, provisão, graça, paz, libera a justiça, faze justiça, meu Deus, pelo bem do teu povo, em o nome do Senhor Jesus, e ajuda-nos a estarmos constantemente, continuar nessa mesma conexão, nesta mesma sintonia com os céus, que a tua fé esteja conectada totalmente com os céus e você conectada com o Espírito Santo em comunhão, porque nesse desafio, quem participar verá a glória de Deus. Eu estou falando em nome do Senhor Jesus, e qualquer necessidade que eu puder ajudar, é só entrar em contato pelo nosso número WhatsApp, DDD 11 943 24 8834, 943 24 8834. Não esqueça, em o nome do Senhor Jesus, vale muito a pena a gente praticar a fé e encarar os desafios como prova de fé, e não ficar provando ou tentando, mas prova de fé, porque o resultado vem pelo poder do nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, para a glória de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Desafio dos 300, eu faço parte. E você?